livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Também colocando esse momento diante e na presença de Nossa Senhora, para que ela possa interceder nesse momento por nós, por todo o estado de Goiás, por toda a liderança, por toda a coordenação do estado de Goiás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus, ela vai nos orientando nesse momento. E a palavra de Deus, tirada do livro do Eclesiástico, o Senhor vinha falando muito ao meu coração. Eclesiástico 11, no versículo 3. E ele vai dizer para nós: pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que arde mais doce. Irmão e irmã, nós estamos diante de um grande momento dentro do nosso estado de Goiás, e nesse encontro de coordenadores, esse encontro estadual para a formação de ministérios e coordenação, nós estamos aqui para partilhar mais um tema, e é algo que Deus quer falar ao nosso coração e começar a falar por essa palavra. O Senhor vai direcionando para nós líderes, para nós coordenadores, e vai nos falar exatamente essa palavra: pequena é a abelha. Cada um de nós, enquanto líderes, enquanto coordenadores, somos pequenos. Não é porque nós estamos em um cargo, não é porque nós estamos numa liderança, que nós somos maiores ou melhores que alguém. Mas ao contrário, a palavra vai nos dizer: somos pequenos. E em contrapartida a esta palavra, o Senhor também me trazia a palavra do Evangelho, onde Jesus vai chamar e vai dizer que são os pequenos que entrarão no reino dos céus. Que Ele esconde todas essas informações dos grandes, dos maiores desse mundo, e Ele revela aos pequenos. Então nós somos os pequenos agora que somos escolhidos por Deus para que o Senhor revele as suas verdades, né? E dentro dessa palavra me chama a atenção também que nós, enquanto coordenação, enquanto líderes, nós precisamos produzir. E quando nós respondemos ao Senhor verdadeiramente, e de fato essa palavra entra no nosso coração, a gente reconhece quem somos e reconhece que somos pequenos, nós também reconhecemos, nós podemos vivenciar o nosso papel de coordenação, que é de dar fruto. E a palavra diz que o nosso fruto precisa ser doce, o mais doce. Pequena é a abelha entre os seres alados, e o que produz, entretanto, é o que arde mais doce. Eu quero iniciar essa partilha com você com essa palavra, dizendo a você que nós precisamos produzir frutos, frutos bons, frutos doces, frutos de amor, fruto de esperança para cada irmão. Eu não me apresentei, meu nome é Douglas, estou coordenador diocesano da Diocese de Lusiânia, sou casado com a Aline, temos 2 filhas, a Maria Cecília e a Giovana, e eu fui convidado para estar agora, nesse momento, partilhando algumas coisas importantes com você. A importância do planejamento, a importância da organização dentro de uma coordenação, a importância que todos nós, enquanto coordenadores, precisamos ter. Precisamos ser planejados, planejar as coisas, e precisamos ser organizados. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. O Espírito Santo, ele nos inspira. Enquanto coordenação, enquanto coordenadores, o Espírito Santo, ele continua a nos inspirar. E nós precisamos saber e ser dóceis à voz do Espírito Santo para
administrar. Nós, coordenadores, precisamos administrar no Espírito. Precisamos fazer essa administração. Uma outra palavra que eu queria trazer para você está no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 18. O versículo é o versículo 14. Acompanhe comigo que essa palavra vai nos dizer. Êxodo 18, 14. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho que ele se dava perto do povo, disse-lhe: que é isso? Que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti, da manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me, para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrará o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo, o tempo todo, e levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga e levando consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho, e toda essa gente voltará em paz para suas habitações. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus, eu já dizia no início. Nós somos eleitos, enquanto coordenação, nós somos eleitos por Deus. O nosso papel é de levar o povo ao Senhor, levar o povo a ter uma experiência com o Senhor. Mas precisamos entender que nós não trabalhamos sozinhos. Precisamos da graça do alto e precisamos dos irmãos. É muito importante que essa verdade caia no nosso coração e nós entendamos isso. Nós precisamos da força do alto, precisamos do Espírito, precisamos vivenciar essa presença de Deus primeiro na nossa vida, mas precisamos de cada irmão que vai nos ajudar a discernir, que vai nos ajudar a tomar as decisões. Então, o primeiro ponto importante que a gente precisa saber, precisamos montar um povo para estar ao nosso lado. Pessoas que sejam de responsabilidade, pessoas que possam nos ajudar a levar esse trabalho de coordenação à frente. É importante que essas pessoas que tenhamos a confiança nessas pessoas, depositemos a confiança nessas pessoas. A palavra inclusive vai nos dizer isso. Precisamos colocar verdadeiramente que essas pessoas estejam ao nosso lado e elas nos ajudem na tomada de decisão. Precisam ser pessoas de oração. Precisamos ter ao nosso lado pessoas de oração. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, junto com essas pessoas que vão nos ajudar a fazer essa experiência, a levar, a conduzir o povo de Deus, nós precisamos de um planejamento. Nós precisamos
nos planejar. Precisamos planejar o que nós vamos fazer dentro da diocese, dentro de uma paróquia, dentro de um setor. Algumas realidades do Estado são por setores, e dentro do nosso grupo de oração, dentro do nosso ministério, enfim, nós precisamos fazer esse planejamento. Esse planejamento é para a vida. Esse planejamento envolve aquilo que nós vamos fazer como coordenação no âmbito religioso, na igreja, mas também como coordenação dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Então, o planejamento ele vai nos ajudar a colocar as coisas no devido lugar. Entende? Então, o primeiro ponto do planejamento precisa ser o nosso planejamento pessoal, de como coordenadores, como nós faremos, como nós vamos seguir e administrar aquilo pelo qual o Senhor nos confiou, seja qual seja a coordenação. O que o Senhor nos confiou, precisamos planejar. Então, vamos ponto a ponto. Nós precisamos, como coordenação, planejar como que eu vou administrar o que o Senhor me confiou, partindo do princípio de que as coisas que eu preciso realizar, mas como que eu vou me comportar dentro da minha casa, o tempo que eu preciso deixar dentro da minha casa, o tempo que eu preciso ter dentro do meu trabalho, enfim, esse planejamento ele vai envolver um todo. Por exemplo, você vai proporcionar um evento que seja de grande porte. Qual o tempo que você vai dedicar a esse evento? Tempo de oração, mas o que vai impactar dentro da sua casa? O tempo que você vai sair de casa, no seu trabalho, como que vai acontecer tudo isso? Então você precisa montar toda essa logística. O planejamento é exatamente para isso, para você poder montar essa estratégia de como você vai realizar. Tudo bem? No grupo de oração, como que nós podemos fazer? Vamos realizar, vamos supor que esse ano vamos realizar. Importante, o nosso planejamento, ele precisa ser para um determinado tempo. Não pode ser, eu não vou planejar simplesmente para o agora. Então, vamos planejar, por exemplo, você assumir uma coordenação. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer ao longo desse tempo? Vamos sentar. Chegou o final do ano, eu vou sentar, eu vou rezar, eu vou discernir, junto com essas pessoas que eu falava com você, que é o núcleo, que é o conselho. Eu vou discernir, nós vamos orar juntos. E aí, nós vamos ver qual é a realidade que nós precisamos atingir, o que é importante que façamos. Então, qual é a direção de Deus e, obviamente, não abandonando a nossa capacidade, a nossa inteligência, aquilo que Deus colocou como dom na nossa vida. Não abandonando isso. Então, qual é a nossa visão hoje para a diocese, para a paróquia, para o grupo de oração? Então, o que nós vamos realizar? Vamos trabalhar bem isso. Vamos supor, estamos em 2020, final de 2019, nós precisamos fazer esse planejamento, olhar para o ano que vem e ver tudo que nós precisamos fazer. Mas beleza, então nós vamos olhar tempo a tempo, janeiro, fevereiro, enfim, todo ano, como que nós vamos distribuir as ações que vamos fazer ao longo desse ano. Para quê? Por que dessa importância de nós olharmos para o ano como um todo? Para a gente não deixar espaços vazios, mas também não sobrecarregarmos as pessoas. Entende? Então isso é importante que nós façamos. Eu não posso fazer dentro de um mesmo mês, eu quero fazer o seminário de vida, eu quero fazer a formação de aprofundamento, eu quero fazer a formação de carismas, enfim, eu quero fazer tudo. Não, eu preciso saber que existe um tempo para cada situação. Eu vou fazer o seminário de vida agora, vamos supor, vamos fazer em janeiro, fevereiro, mês de final de março, abril, nós vamos para outra formação, mais à frente a gente vai para uma outra formação e assim por diante. E é importante que também a gente não esqueça que no âmbito de grupo de oração, por exemplo,
eu vou lidar com um povo que não vai simplesmente participar das formações. Então, o que eu vou fazer para esse povo? Então, esse é o planejamento. Então, nós vamos colocar no papel, né? Vamos colocar tudo no papel, aquilo que nós iremos realizar. As dioceses, elas exigem, os bispos diocesanos exigem que a agenda do ano posterior seja distribuída. Nas paróquias a mesma coisa. Então, a gente precisa passar essa agenda do ano. Mas beleza, nós iniciamos o ano, nós temos uma agenda para cumprir, nós temos um planejamento feito e agora nós vamos executar, nós vamos organizar cada situação pelo qual nós planejamos fazer. Então, com um tempo de antecedência nós vamos organizar. Agora já passa do planejamento que nós colocamos no papel para a prática. Nós vamos praticar. Nós vamos colocar, vamos supor, eu vou dar um exemplo de nossos rebanhões de carnaval. Nosso rebanhão, mais ou menos mês de fevereiro, início de março. Então, um encontro de grande porte, ele envolve todo um trabalho da diocese. Qual o tempo que eu preciso? Primeira coisa, eu preciso saber o tempo que eu preciso para organizar. Então, um evento de grande porte, eu preciso de quê? 2 meses, 3 meses. Eu preciso buscar patrocinadores. Eu preciso falar com empresas, eu preciso de organizar espaços, mandar ofícios. Então isso faz parte desse planejamento. Então quanto tempo eu preciso para organizar esse evento? Passando desse momento, a gente vai fazer as reuniões, a gente vai fazer o que o sogro de Moisés disse para ele. Nós vamos delegar as funções de um determinado trabalho. Então nós estamos falando do rebanhão. Então tudo que o rebanhão precisa acontecer, para ele acontecer. Quais são as equipes? Equipe de limpeza, de lanchonete, de liturgia, de comunicação, enfim. Tudo que nós vamos e precisamos fazer, a gente vai distribuir as funções. Por que distribuir a função? Porque eu como coordenador e você como coordenador, nós não damos conta de tudo. Nós não damos conta de tudo. Então nós precisamos delegar e confiar que essas pessoas elas irão realizar e realizar muito bem e da melhor forma possível. Você entendeu até aqui? Nós precisamos planejar e aí precisamos executar aquilo que foi planejado. A gente precisa constantemente olhar para a nossa agenda da diocese, da paróquia, do grupo de oração ou do ministério, enfim, a gente está falando nesse âmbito, a gente precisa olhar constantemente para ver aquilo que nós planejamos e como que nós vamos realizar, o tempo que eu preciso para organizar. Aí nós vamos organizar os pregadores, nós vamos organizar o local, nós vamos organizar a equipe de cozinha, enfim, nós vamos delegando isso às pessoas. Nós vamos delegando função. Isso faz parte da organização. Então nós temos que ser pessoas que sabem fazer um planejamento, que sabem organizar e executar tudo isso. Para bem executar tudo isso. Tudo bem? Um outro contexto dessa palavra que eu acho muito importante, porque nós muitas vezes, enquanto líderes, enquanto coordenadores, muitas vezes nós não queremos delegar as coisas. Nós queremos e achamos que somos às vezes superpoderosos e parece que Deus só vai falar conosco. E isso não é verdade. Não é verdade. Deus olha para cada um de nós enquanto líderes, enquanto coordenadores. Deus fala conosco, sim. Deus fala conosco. Tem coisa que Deus só fala conosco. Mas tudo que Deus nos diz, tudo que Deus nos fala, ele é discernido pelos conselhos, pelos núcleos. A gente precisa entender isso para nós não trabalharmos sozinhos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a gente quer trabalhar sozinho, as coisas não vão fluir. Observe uma coisa, nós não vamos dar conta de dentro de um evento, de estar na cozinha, de estar na lanchonete, de estar na pregação, de estar na condução, de estar na recepção. Algo não vai caminhar bem se eu fizer isso, porque eu não sou onipresente, onisciente, eu não sou esse papel de Deus, eu não sou. Então nós precisamos nos conscientizar que a gente precisa
delegar para que as coisas sejam melhor executadas. Mas veja, nesse delegar a gente precisa antecipadamente organizar. Então, por exemplo, vamos realizar um determinado encontro, evento. A gente está falando por enquanto dos encontros e dos eventos. A gente precisa escolher alguém que talvez coordene o encontro. Isso não é ruim a gente fazer. Então a gente está confiando em alguém. Palavra que o sogro de Moisés disse a ele: delega. Escolhe pessoas, delega e confia nessas pessoas. Confia que elas irão fazer aquilo que foi proposto para elas fazerem. E ele até diz aqui, os casos que eles não conseguirem resolver, eles trarão a ti. Então nós precisamos confiar nisso. Dentro de um outro aspecto, aqui que falamos de eventos, tem o aspecto espiritual, a administração espiritual, que nós coordenadores precisamos também fazer. Precisamos saber como é que está o nosso povo, como é que está a parte espiritual, como é que nós vamos administrar isso. A gente precisa também fazer um planejamento para o crescimento espiritual de cada irmão, de cada irmã. E precisamos organizar como que nós vamos fazer. Então observe, você que coordena grupo de oração, como é que está os servos do seu grupo de oração? Primeiro ponto, são poucos servos? Eles têm conhecimento da renovação carismática católica, da nossa espiritualidade enquanto renovação? Eles estão comprometidos com o grupo de oração? Se eles não têm o comprometimento, se eles são poucos, a gente precisa fazer um planejamento de como nós vamos ter mais servos, de como vamos ter servos mais formados. Então você precisa olhar para o seu grupo de oração e observar o que seu grupo de oração de fato precisa. São pessoas, servos. Então nós precisamos formar. O que forma servo? Qual o primeiro ponto para nós formarmos servos? As pessoas engajadas no grupo de oração, as pessoas que vão fazer o seminário, e depois você vai acreditando naquelas pessoas, convidando aquelas pessoas para realizarem as formações que são próprias, todo o processo formativo da renovação carismática, para elas entrarem. Por quê? Porque elas vão se apaixonar pela renovação carismática. Elas vão se apaixonar pelo movimento que hoje cada um de nós estamos. Elas não vão deixar brechas para outras situações. Então você precisa olhar para isso. Faz parte do nosso planejamento. Não só planejar encontros, formações, eventos, mas nós olharmos para aquela realidade ali do nosso grupo de oração para vermos o que nós podemos fazer. Qual o planejamento que nós podemos ter para que o grupo de oração possa crescer. Outro ponto importante, falando sobre o grupo de oração. O meu grupo de oração tem poucas pessoas. O que eu posso fazer para o meu grupo de oração crescer? Então, nós precisamos planejar e organizar um plano para que o meu grupo de oração possa crescer. E assim dentro dos nossos ministérios também. Dentro do meu ministério, no grupo de oração, ministério de música e artes, por exemplo, o que eu posso fazer para que o meu ministério possa se aprofundar no carisma, crescer mais? Então a gente precisa olhar para a particularidade, isso aí faz parte do planejamento, olhar para a necessidade e tratar essa necessidade, organizar algo para que os nossos ministérios possam se aprofundar e crescer. Quero voltar, para nós fecharmos, para nós finalizarmos, eu quero voltar àquela palavra de Eclesiástico. Voltando àquela palavra de Eclesiástico, o Senhor vai nos dizer: pequena é a abelha entre todos os seres alados, porém o que ela produz é o que há de mais doce. Vamos fechar com esta palavra. Essa palavra, o Senhor, mais uma vez, vai nos colocar numa dinâmica, e nós precisamos nos colocar nessa dinâmica de que nós somos pequenos. Nós precisamos do auxílio do alto, nós precisamos da potência do Espírito Santo na nossa vida, mas para produzirmos frutos,
nós precisamos nos organizar. Aqui, antes de nós fecharmos, de nós finalizarmos, eu também queria falar de um outro aspecto que eu acabei esquecendo. O aspecto financeiro. Então nós, enquanto coordenadores, nós precisamos também administrar a parte financeira, organizar as despesas do grupo de oração, organizar as despesas que nós temos com a paróquia, que nós temos com a diocese, que nós temos com o estado, que nós temos com o nacional. Precisamos organizar, precisamos ser pessoas organizadas. Como que nós vamos fazer para ter a parte financeira, para organizar a parte financeira? Como é que nós vamos fazer? A parte financeira de um evento, para que ele não venha a dar custos, precisamos organizar essa parte também. Precisamos olhar o que eu preciso para desenvolver essa determinada atividade. Eu preciso sentar, planejar quanto que nós precisamos e como que nós vamos chegar a esse valor. Vamos ter patrocínio? Vai ser apenas valores de fichas? Vamos atrás de doações? O que nós vamos fazer para bem realizar esse encontro, bem realizar esse evento? Dentro do meu grupo de oração, eu que preciso ajudar, colaborar com a diocese, como que eu vou fazer para ter esse dinheiro mensalmente para poder colaborar com a diocese? Com o Estado, como que eu vou fazer para eu, enquanto diocese, para ajudar o nosso Estado, a renovação a nível de Estado, e assim também a nível de Brasil? Como é que nós vamos fazer? Então essa organização, ela é importante, a gente precisa fazer um planejamento. Como que vai ser esse planejamento financeiro? O que eu tenho recebido? E eu vou receber esses valores como? São doações dos servos, são uma rifa que eu vou fazer, é um almoço que nós vamos organizar, é um evento que nós vamos organizar, enfim. Como que nós vamos fazer isso para que isso dê um retorno e assim a gente possa evangelizar? Há um outro ponto que também é importante tocar ainda nesse aspecto financeiro, por exemplo, formações que são a nível de Estado, de Brasil, né? Como é que nós vamos fazer para mandar os nossos irmãos? Às vezes a gente quer que os nossos irmãos se formem fora, mas às vezes nós não damos o que é necessário para ele, nós não queremos ajudar. Então nós, enquanto coordenação, nós enquanto líderes, precisamos planejar isso aí também, bem certinho. Então você vai lá, o que você precisa para o evento? Você pega um papel mesmo, não tem medo de fazer isso, você pega um papel, você vai escrevendo, eu vou gastar tanto com isso, eu vou gastar tanto com aquilo, então nós vamos precisar de X. Por exemplo, quando eu vou fazer um evento, eu gosto muito de planejar antes o que nós vamos gastar no evento como um todo. Então, aproximadamente tanto eu vou gastar com alimentação, tanto com decoração, a gente vai colocar. Por quê? A partir daí nós vamos elaborar o valor da inscrição do encontro. Então, com base naquilo que nós vamos gastar e com aquilo que nós vamos receber, né? Vamos dizer assim, por exemplo, se eu vou gastar 5 mil reais para determinada situação, coisa, evento que nós vamos fazer, 5 mil reais, quanto que vai vir de ficha? Então eu vou colocar o valor da inscrição a tanto. Ah, mas eu não quero que esse valor está ficando muito alto, então eu preciso ver o que eu vou fazer. Vou conseguir patrocínio, vou atrás de pessoas, vou atrás de doação para minimizar o valor das despesas com alimentação. Enfim, eu preciso fazer, eu preciso administrar. Ah, se eu começar o evento depois, no sábado à tarde, eu vou tirar o custo do almoço, por exemplo. Então, isso aí a gente precisa ver. A gente vai colocar um cafezinho, a gente precisa administrar esses valores. Então isso é muito importante, você não pode esquecer de fazer isso. E ainda falando sobre a parte financeira, nós precisamos ser transparentes. Se nós recebemos dinheiro, nós precisamos ser muito transparentes com os irmãos que estão servindo ao nosso lado. Então, eu vou dar o exemplo de mim como coordenador. Então eu como coordenador da diocese, o dinheiro que vai entrando para a diocese, eu preciso prestar conta desse valor para o Conselho Diocesano. O Estado, a mesma coisa, os valores que entram para o Estado, o nosso coordenador estadual, ele presta conta para nós que somos os conselheiros do Estado. Então é importante a gente fazer isso, onde que está
sendo investido esses valores e a gente prestar conta para o povo de Deus. E agora, finalizando mesmo, nós vamos voltar nessa palavra e que essa palavra nos ajude a rezar. Pequena é a abelha entre os seres alados. Eu quero te convidar a você, nesse momento, finalizando essa pequena formação, que eu espero que tenha sido tenha tido um crescimento para você. Você se coloque na presença de Deus nesse momento e fala: Senhor, eu quero verdadeiramente ser um bom administrador. Eu quero coordenar, Senhor, inspirado por Ti, mas eu quero fazer uma boa administração do tempo, administração das coisas ali dentro da missão que o Senhor me confiou, administração lá no meu trabalho, com o tempo que eu preciso ter para essa missão ali, me dedicar dentro do meu trabalho, na minha casa, o tempo que eu vou precisar para me dedicar para a minha família e o tempo que eu vou precisar para me dedicar para a missão que o Senhor me confiou. Então, eu quero te pedir isso nesse momento, Senhor, que o Senhor me dê essa graça, a graça de fazer a Tua vontade verdadeiramente. E eu te peço isso, irmão, que você ore ao Senhor e peça isso de todo o coração, que nós sejamos como essa abelha, pequena, simples, humilde, mas que produz frutos de amor, frutos de caridades, frutos bons. Deus abençoe você. Um grande abraço. E nós fechamos essa formação aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.